Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria! Mais uma vez nós estamos reunidos, ainda aqui de maneira online, aqui pelo YouTube, para cultuarmos a Deus e aprendermos um pouco mais no nosso culto de ensino, nesse dia 23 de março de 2021. Nós estamos alegres, porque temos a oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus, de continuarmos falando sobre esse tema tão importante, tão propício para as nossas vidas, que é o tema da lealdade e deslealdade. Nós estamos trabalhando com o livro do pastor Dag Mills, Lealdade e Deslealdade. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 11, onde o tema do nosso culto e do livro do capítulo 11 é o vento norte. Nós iremos aprender algumas coisas nessa noite, meditarmos na palavra de Deus, lermos alguns versículos, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Os dias que temos vivido têm sido dias difíceis, dias de muitas lutas, de muitas adversidades, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por certo há um propósito sobre tudo o que está acontecendo. Creio, Deus, que muito em breve nós estaremos novamente reunidos aqui na igreja, juntos para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós reunidos. Mas enquanto não, continuamos a bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, ainda que de maneira online, ainda que seja pela internet, mas que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Vamos lá? Capítulo 11, livro Lealdade e Deslealdade. O tema desse versículo, o tema do nosso culto. Quero convidar você na sua casa, junto com a sua família, abrir a sua Bíblia, assim como está escrito no livro do Provérbios, né? Provérbios, capítulo 25, verso 23. Esse tema tão interessante, tão instigante para as nossas vidas, que nós iremos meditar nessa noite. Provérbios capítulo 25, verso 23, a Bíblia diz da seguinte maneira: o vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Vou repetir a você: o vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. É justamente sobre esse versículo, esse tema tão importante que nós queremos falar nessa noite, que na realidade o autor ele usa esse provérbio, né, para nomear o seu capítulo 11 do seu livro, onde ele fala do vento norte. Se nós olharmos na natureza, o vento norte ele afasta as nuvens, né, evitando assim problemas desnecessários com tempestades. Nós precisamos afastar de nossas vidas certas tempestades em potencial do nosso meio. E é justamente esse o tema do capítulo 11 do nosso culto, sobre esse vento norte que afasta certas tempestades desnecessárias das nossas vidas. Nós precisamos entender que apesar de a chuva em Israel ela não vir por meio do vento norte, né? Esse pode ser apenas um modo grosseiro de se referir, na realidade, ao que verdadeiramente seria o vento noroeste, que é o que realmente impulsiona as chuvas sobre o território de Israel. O fato é que o escritor aqui de Provérbios, ele não está preocupado exatamente com a previsão meteorológica daquele povo, mas com a demonstração da relação de causa e efeito que há entre a fofoca e a discórdia plantada entre as pessoas que ouvem os boatos. Na realidade, ele vai discorrer o escritor aos Provérbios de forma a evitar entre o povo de Deus brigas indevidas que são causadas por fofocas, exatamente por discórdias desnecessárias, por palavras que foram ditas de maneira errônea. E então ele começa a falar sobre essas amizades que se partem ao meio, vidas, talvez até casamentos, vidas de irmãos nas igrejas, pessoas que até se desviaram do evangelho por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de calúnia, por causa de murmuração.
é um tema muito forte, muito propício, porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia e as dificuldades que a sociedade tem enfrentado, você já deve ter ouvido muito aí a tal da fake news. Pastor, o que é fake news de maneira bastante clara? Na realidade, fake news são mentiras espalhadas na internet por várias e várias pessoas de maneira contundente, e algumas pessoas tomam isso como verdade, mas na realidade são mentiras. E essas fake news, via de regra, elas têm um propósito, seja de atacar uma autoridade, seja de difamar uma pessoa, seja de causar uma situação de constrangimento. E essa fake news, o nome fake news é um nome novo, mas esse ato é um ato bastante antigo, que já vem desde a época de Israel, desde que o mundo é mundo, na realidade, que há mentira, que há discórdia, que há calúnia, e isso tem causado um estrago tremendo no povo de Deus. E então nós queremos nessa noite meditarmos um pouco sobre isso. Para começar o nosso culto, eu queria te contar uma historinha de um homem chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente norte-americano, um presidente dos Estados Unidos, e uma certa feita ele recebe uma delegação de um determinado estado lá dos Estados Unidos, e aqueles homens trazem um protesto a ele por escrito. Olha isso, olha a ousadia daquele povo, traz um protesto por escrito ao presidente. Naquele protesto, aquele papel, tinha uma série de listas de acusações contra um determinado senador. E então, aquele senador, na realidade, era um grande amigo do presidente Abraham Lincoln. Aquele senador era uma pessoa bem próxima do presidente. E aquelas acusações que aquele povo fez, elas atacavam o caráter e a índole daquele determinado senador. Abraham Lincoln então pega o papel, segura o papel e ele pergunta calmamente para aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali reunidos: esse papel é meu? E eles respondem: sim, esse papel é do senhor, seu presidente. Esse papel é para mim? Sim, seu presidente, esse papel é para que o senhor faça a leitura e faça conforme o senhor achar conveniente. E então o presidente, de uma maneira bastante, vamos dizer assim, não muito popular ou não muito à vontade, ele pega aquele protesto com aquele monte de assinaturas que acusava aquele determinado senador, que era amigo pessoal dele, e ele pega aquele papel e simplesmente joga na lareira. E ele vira para aqueles senhores e diz: bom dia, senhores cavaleiros. Ou seja, moral da história, aquelas acusações que atacavam a índole e o caráter daquele senador não foram suficientes para abalar a história daquele homem a qual ele conhecia pessoalmente. Sabe, essas situações têm ocorrido muito no meio do povo de Deus. E aqui no capítulo 11 nós iremos refletir sobre isso, sobre as acusações, sobre as calúnias, sobre as difamações que nós temos enfrentado, vivido e até visto no meio do povo de Deus, infelizmente. E aí ele coloca aqui um versículo para a gente poder meditar, o pastor Dag Mills, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 6, que diz o seguinte: muitas pessoas não percebem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Para a massa poder estragar, não precisa de muita coisa não, precisa só de um pouquinho. Se você pensar um homem mais ou menos da minha estatura, 1,80 m, um homem forte, para esse homem sofrer uma série de danos, não precisa de muito veneno não. Se você depender do veneno, se for uma gota de um veneno, já é o suficiente para destruir qualquer ser humano. Sabe, tem pessoas que pensam ser muito forte, pessoas que estão há tempos com a sua fé edificada, mas às vezes um pouco de fermento, um pouco de veneno pode abalar a fé, a confiança dessa pessoa em Deus. E aí ele coloca no livro, há uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: é tempo de criar uma cultura fechada em sua organização. E aqui eu quero usar o termo organização, vou colocar na sua vida. É tempo de criar uma cultura fechada em sua vida. Uma vida que é antipática aos escarnecedores e pessoas desleais. Isso não é somente na igreja, não. Isso é no meio da sua casa.
isso é no meio dos seus, isso é lá na sua faculdade, isso é na empresa que você trabalha, o meio pelo qual você convive. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Feche a sua vida para pessoas com essas características que ele diz: antipático, escarnecedores e desleal. Nós já dissemos em um outro culto que se você é um líder, prepare-se, porque um dia você terá um desleal próximo a você. Se você é um liderado, cuidado para o desleal não ser você mesmo. E aí, então ele coloca: feche a sua vida, blinde a sua vida, a sua família, para esses 3 tipos de pessoas: pessoas antipáticas, pessoas escarnecedoras e pessoas desleais. Ele coloca no livro: você pode ter pessoas sorrindo para você o tempo todo e fazendo comentários agradáveis, mas isso não significa nada quando na realidade elas não confiam em você. Cuidado com as pessoas que estão próximas a você, sorrindo para você o tempo todo, achando que próximo a você pensando que essas pessoas estão se sentindo bem. Cuidado com isso. Cuidado, porque nem sempre aquele sorriso representa a verdade. Cuidado, porque nem sempre as pessoas que estão próximas a você são leais a você. Nem sempre as pessoas que estão ao seu lado, te auxiliando, elas estão confiando no seu trabalho, confiando na sua liderança. Cuidado. Essas pessoas podem ser pessoas escarnecedoras, podem ser pessoas que estão procurando te destruir, que estão procurando te caluniar, que estão falando mal de você quando você menos imagina, onde você menos espera. Cuidado com isso. Isso ele fala sobre o vento norte. Sabe o que eu acho interessante? Porque Deus é amor. Talvez o maior versículo da Bíblia, talvez pelo menos aquele que mexe mais com as nossas vidas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João não sabia descrever a maneira pela qual Deus amou o mundo, e ele escreve então tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o símbolo real do amor de Deus para as nossas vidas, quando ele entregou o seu próprio Filho para mim e para você. Quando Deus deu o seu próprio Filho, ainda que ele seja um cordeiro perfeito e nós, uns pobres pecadores miseráveis. Então não há outra descrição melhor para Deus que seja amor. Deus é amor, mas quando o ambiente que prevalece na igreja não é o amor, esse ambiente não é de Deus. Se o ambiente que prevalece na sua empresa não é um ambiente de amor, de comunhão, de unidade, cuidado. Pode ter deslealdade, pode ter uma gota de veneno lá no meio, pode ter uma semente de deslealdade, pode ter um pouquinho de fermento que está levedando aquela massa toda, está estragando aquela casa, estragando aquela empresa. Cuidado. Segundo o autor Dag Mills, aqui no capítulo 11, ele está falando que o vento norte afasta as tempestades. Afaste-se daquilo que traz mal, que faz mal para a sua vida. Afaste-se de pessoas que só falam mal dos outros, que praticam a mentira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Afaste-se de pessoas que te afastam de Cristo. Aproxime-se de pessoas que te levem a Cristo. Aproxime-se de pessoas onde você vê na vida delas que Deus é amor. Se Deus é amor, as pessoas expressam isso com as suas atitudes. Judas, a epístola de Judas, que só tem um capítulo, versos 10, 11 e 12, ele vai dizer da seguinte maneira: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do premo de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Olha o que Judas está falando. Ele está dizendo que aquele povo tinham homens dentre eles que falavam do que não sabiam, que eram como animais irracionais. Sabe, o desleal, uma das grandes características do desleal é que ele fala do que não conhece. Ele opina sobre o que ele não tem conhecimento. Ele quer saber aquilo que não lhe compete. Ele entra onde não foi chamado. E ele, o Judas, o escritor da epístola de Judas, chama esses homens de animais irracionais. Sabe por quê? Porque eles andaram se corrompendo. Mas aí ele diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim.
Lembra da oferta de Abel e Caim? Nós temos um direito entre entrarmos pelo caminho de Abel e entrarmos pelo caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaque, a história você conhece. Será que você tem sido seduzido pelas coisas mundanas? Será que você tem ouvido as propostas mundanas como Balaão ouviu? E pereceram na contradição de Corá. Não preciso dizer a você, rebeliou-se, quis fazer a sua própria maneira e deu no que deu. Sabe, nós precisamos nessa noite entendermos sobre isso. Nós precisamos entender que o vento norte, o escritor aos Provérbios, aqui no capítulo 25, verso 23, ele realmente chama o vento norte de o vento da exclusão. Sabe o que é o vento da exclusão? É que determinado tipos de pessoas com certas atitudes você precisa excluir da sua vida. Você precisa excluir do seu convívio pessoas que não agregam na sua vida. Pessoas desleais, pessoas que têm as características que nós vamos falar nessa noite, você precisa excluir da sua vida. Você precisa excluir do seu ministério, porque senão, daqui a pouco quem é o desleal é você. E aí então o pastor Dag Mills aqui no capítulo 11, ele começa a citar alguns exemplos de pessoas que podem ter sido sopradas para longe pelo vento da exclusão. Ele cita aqui nesse capítulo o exemplo de 10 tipos de pessoas que são sopradas pelo vento da exclusão. E é justamente sobre esses 10 exemplos que nós queremos falar nessa noite. Vamos lá, vamos seguir. O pastor Dag Mills então coloca 10 tipos de pessoas, ou 10 exemplos de pessoas que devem ser sopradas para longe da sua vida. O primeiro delas está lá na página 138 aí do seu livro, e ele diz o seguinte: a primeira pessoa que precisa ser soprada para longe da sua vida é uma língua mexeriqueira, deve ser lançada fora da igreja ou da sua vida. Ele coloca da igreja, eu estou usando da sua vida. Sabe o que é a língua mexeriqueira? É aquela pessoa que se intromete onde não foi chamado. Uma pessoa mexeriqueira é alguém que morde as suas costas. Em outras palavras, tem a ousadia de fazer ou não tem a ousadia de fazer diante de você. Sabe aquelas pessoas que não têm coragem de falar as coisas para você? E elas ficam falando nas suas costas sobre você? Mexeriqueira. Sabe aquelas pessoas que entram onde elas não foram chamadas, não foram convidadas e querem opinar sobre situações que elas mesmas não têm conhecimento de causa e de efeito e não sabem por que está acontecendo daquela maneira? Pessoas mexeriqueiras. Essas pessoas são perigosas, são extremamente perigosas. O pastor chama elas que elas são potenciais Absalões. Lembra de Absalão que tentou tomar o trono do seu próprio pai? Essas pessoas mexeriqueiras, elas, se descobertas, devem arrepender-se ou serem lançadas fora. Eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia aí. Nós estamos aprendendo sobre o vento norte, pessoas que devem ser afastadas da sua vida, do seu ministério. Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Estou lendo Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. E ainda eu vou ler Provérbios capítulo 20, verso 19. Provérbios capítulo 20, verso 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com afaga com seus lábios não te entremetas. Meus irmãos, quando você lidar, conhecer, souber de alguém que é mexeriqueiro,
Lembre-se dessa palavra, vento norte para ele. O vento norte afasta a tempestade. Afaste-se de pessoas mexeriqueiras. Tem muita gente nessa época que tem a solução para todas as coisas. Tem pessoas que têm solução até mesmo para o Covid, coisa que nem os médicos conseguiram. Porque a vacina que aí está, ela é uma forma de proteger-se, mas ainda não é 100% seguro. Os especialistas dizem que elas alcançam as pessoas que estão no estágio mais avançado, ok. Mas ainda não é 100% seguro. E tem pessoas que querem opinar, querem saber mais do que os cientistas, querem saber mais do que os estudiosos, querem saber mais do que a própria ciência. Tem pessoas que elas não governam nada e querem saber a solução da prefeitura, do estado, do Brasil. Tem pessoas que nunca ocuparam posição de liderança, mas atam-se como se são pessoas mexeriqueiras que adentram onde não foram chamadas. Cuidado com isso. Essas pessoas devem ser afastadas do seu convívio, devem ser afastadas da sua vida. Tópico 2, página 139 do livro Lealdade e Deslealdade. Um caluniador é alguém que deve ser afastado da sua vida. Eu estou colocando da sua vida, o pastor Dag Mills coloca da sua igreja. Se você for estudar a raiz dessa palavra calúnia, ela vem da palavra hebraica chamada lashan. Essa palavra, a origem dela é hebraica e ela significa usar a língua para difamar, para abusar, para escandalizar, para desprestigiar ou para manchar o caráter de outrem. O grande resumo da palavra calúnia é manchar o caráter de uma outra pessoa. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, várias pessoas foram caluniadas, várias pessoas tiveram o seu caráter, ou pelo menos tentaram desprestigiar o caráter de outra pessoa. Se você abrir a sua Bíblia aí, abre comigo, livro dos Salmos. Salmos 31, verso 12 e o verso 13. Vamos lá. Salmo 31, verso 12 e o verso 13 diz assim: estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto, olha o que Davi está dizendo, todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Até Davi foi caluniado. Sabe, às vezes eu fico pensando, quantas pessoas que afastaram-se da igreja por causa de calúnia? E a calúnia é errado. Mas será que você vai dar mais importância para o caluniador ou para Jesus Cristo? Porque muito mais importante do que o caluniador está falando é aquilo que Cristo pensa ao teu respeito. Mas se a gente olhar para o outro viés, para o outro lado, qual o sentido de você falar aquilo que não é verdade do seu irmão com o único propósito de afetar o seu caráter? Quantas pessoas que falam de outros irmãos sem causa, sem conhecimento, com o único propósito de destruir. Sabe, muitos ministros, muitos pastores são como vasos quebrados, que não pode mais conter a unção por causa da calúnia. Quantos homens de Deus que deixaram-se abater-se pela calúnia? Quantos ministérios frustrados por causa de calúnia? Quantas pessoas desviadas da igreja nós temos hoje por causa de calúnia? Cuidado com isso. Quando você perceber alguém que é caluniador, afaste-se dessa pessoa. Quando você perceber alguém que está usando a sua língua, a sua boca para difamar alguém, afaste-se dessa pessoa. Afaste-se dessa pessoa. Faça como o vento norte, que afasta a tempestade. Afaste-se do caluniador, para que você daqui a pouco também não seja um. Tópico 3. Uma pessoa de língua dobre deve ser afastada da igreja. Eu estou usando, uma pessoa de língua dobre deve ser afastada da sua vida, afastada do seu ministério. Se nós olharmos e pensarmos, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, há uma série de recomendações que Paulo dá a Timóteo para
a apresentação daqueles homens obreiros. E uma das sérias e boas recomendações que Paulo escreve a Timóteo, ele diz que os diáconos não devem ser de língua dobre. Essa expressão, ela significa falar mal do próximo, significa blasfemar, significa dizer coisas ruins. Se você for ler no dicionário esse língua dobre, são pessoas que usam a sua língua exatamente para falar mal do próximo. Se você voltar lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 20, a Bíblia vai dizer o seguinte: o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Olha o que ele está dizendo: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Desculpa, eu tinha lido 21, estou lendo 20. O que tem a língua dobre virá a cair no mal. Eu sei que é pesado esse culto, eu sei que essa palavra é um pouco difícil de nós digerirmos, mas nós estamos falando de pessoas que você deve afastar-se da sua vida, como o vento norte afasta a chuva. Afaste-se do mexeriqueiro, afaste-se do caluniador e afaste de pessoas que têm a língua dobre, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que falam mal do pastor, que falam mal do ministério, que falam mal da igreja, que falam mal da empresa que ele trabalha, ele fala mal do carro que ele usa, ele fala mal da esposa dele, ele fala mal do esposo dele, ele fala mal dos filhos dele, ele fala mal do celular dele, ele fala mal de tudo que Deus deu a ele. Ele não consegue ter um sentimento de gratidão e ele tem uma língua dobre. A sua língua é afiada. Mas o escritor aos Provérbios está dizendo que esse que tem a língua dobre virá a cair no mal. E esse que vai cair no mal vai levar você que estiver junto com ele. Por isso, afaste-se da pessoa que tem a língua dobre. Tópico 4. Um murmurador deve ser afastado da sua vida. Lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses? Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses, carta do Paulo aos Filipenses, os irmãos em Filipos, capítulo 2, verso 14. Olha o que a Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Pessoas que falam baixo e trazem um espírito de má vontade são pessoas perigosas, murmuradoras. É muito difícil de liderar pessoas com má vontade e desmotivadas. As pessoas, os murmuradores, são aquelas pessoas que nunca se contentam com o que têm. As pessoas, os murmuradores, eles sempre optam por olhar o lado mais difícil da vida. Eles nunca reconhecem a grandeza de Deus naquilo que Deus já fez para as suas vidas. O murmurador, ele tem a incrível capacidade de achar falhas e defeitos em tudo. O murmurador, ele nunca está contente. Se ele tem uma moto, ele quer um carro. Se ele quer um carro, ele quer uma caminhonete. Se ele tem uma caminhonete, ele quer algo maior. Se ele tem uma casa de aluguel e está pagando um aluguel, não está bom, ele quer uma casa. Aí Deus dá uma casa, não, agora eu quero um prédio. Aí Deus dá um prédio, não, agora eu quero... Se ele tem um ensino médio, está reclamando. Aí Deus proporciona a ele fazer uma faculdade, ele está reclamando. Aí ele, tudo na vida dele, se ele ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, não interessa. Não é o tanto que Deus deu a ele, é a forma com que ele enxerga as coisas que faz com que ele seja um murmurador. Se ele senta numa cadeira de plástico, tá ruim. Se ele senta numa poltrona, tá ruim. Se tá chovendo, tá ruim. Se tá fazendo sol, tá ruim. Se tem lama na cidade, tá ruim. Tá murmurando. Se tem poeira, tá ruim. Sabe, essas pessoas, os murmuradores, você precisa se afastar da sua vida. Abra sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Um dos sentimentos que move o coração de Deus chama-se gratidão.
Um dos sentimentos que mais aproxima você de Deus é a gratidão, é de reconhecer aquilo que Deus já fez na sua vida. O maior bem, o maior patrimônio, a maior alegria, o maior milagre que Deus poderia fazer na sua vida chama-se salvação. Isso Ele já te deu. A tua salvação é sua. Porque Jesus te deu a sua salvação quando Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar dos seus pecados. Você creu com o seu coração, confessou com a sua boca, está salvo. A tua salvação Ele já te deu. E Ele disse que foi preparar um lugar. E esse lugar não é qualquer lugar, não. Não é um lugar cheio de buracos nas ruas. Não é um lugar que vai te cobrar IPTU, IPVA, não sei o quê. Não, não. É um lugar maravilhoso. Jaspe, cristal, ouro, pedras preciosas. Mas acima de tudo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Não fique perto de pessoas que aprenderam a murmurar, que têm a murmuração como um estilo de vida. Não fique perto de pessoas que só sabem lembrar do Egito. Lembra do povo do Egito? Murmurando por causa da carne. Deus falou, é carne que vocês querem? Vou dar carne para vocês. Vocês sabem da história. Cuidado com essas murmurações. Quantas pessoas que aprenderam a ter um estilo de murmurar. Eu vi esses dias, essa semana, eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e a mensagem falava algo em respeito do pastor. Se o pastor ele abre a igreja nesse tempo de Covid, ele é um irresponsável porque ele não zela pela saúde dos irmãos. Se o pastor fecha a igreja, ele não tem fé suficiente para que Deus possa proteger do Covid. Se o pastor faz isso, ele está errado. Se ele faz aquilo, ele está errado. Se ele sobe, está errado. Se ele desce, está errado. O problema às vezes nem sempre é o líder, o problema é o murmurador, que não sabe reconhecer as fases e as etapas da vida. Meu amado e querido irmão, eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei como é que está a sua conta bancária, eu não sei como é que está a sua situação financeira, espiritual, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua empresa, eu não sei como está o seu coração diante de Deus, mas de uma coisa eu tenho a te dizer nessa noite, você tem muito mais motivos para agradecer a Deus do que por murmurar por aquilo que você não tem. O simples fato de você estar respirando nessa noite, de você poder encher os seus pulmões de ar, de graça. Você não paga por isso. Quantas pessoas que estão desesperadas em Manaus e em tantos outros lugares da nossa cidade, do nosso estado, do mundo, pagando caro por um cilindro de oxigênio. E você não reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Você não reconhece o trabalho que Deus te deu. Você não reconhece a família que Deus te deu, a igreja que Deus te deu. Você não reconhece os bens, a graça de Deus ter te alcançado. Afaste-se do murmurador. Afaste das pessoas que possuem a língua dobre. Afaste-se do caluniador. Afaste-se do mexeriqueiro, porque isso vai destruir a sua vida se você não se afastar dele. Tópico 5, ele diz o seguinte: afaste-se dos maus críticos, porque os maus críticos vão te levar para o buraco. Eu não sei se tem boa crítica, eu não sei se tem má crítica. Alguns dizem que é a crítica construtiva, mas o próprio pastor Dag Mills vai dizer que no fundo, toda crítica é um sinal de deslealdade. Sabe o que Paulo escreve a Timóteo? Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que esses homens, com essas características, eram sinais de tempos trabalhosos. E eu acredito que os críticos, eles vivem exatamente nesse sentido, nessa mesma linha. Os críticos, eles são amantes de si mesmos, por isso eles criticam tanto. Você já viu que tem pessoas que são especialistas em criticar? Ele critica o microfone da igreja, ele critica o slogan, ele critica a cor da empresa, ele critica o carro da empresa, ele critica tudo. Se fez, ele critica. Se não fez, ele critica. Se faz muito, é motivo de crítica. Se não faz nada, é motivo de crítica. Cuidado. Quando você perceber que você está convivendo com pessoas críticas, afaste-se delas. Porque senão daqui a pouco quem será o crítico da história será você. Se você não afastar o vento norte da sua vida da crítica, por certo, essa chuva pode chegar na sua vida e afetar a sua família, afetar a sua casa, afetar o seu ministério. Afaste-se das críticas, afaste-se das pessoas que vivem para criticar e comece a aproximar-se de pessoas que vivem para glorificar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos seguir. Página 139 do seu livro aí, o capítulo 11 do livro Lealdade e Deslealdade, tópico 6, o pastor Degmilson coloca que você deve se afastar, como o vento norte da sua vida, os contadores de história. Os contadores de histórias devem ser afastados da igreja. Eu estou colocando aqui que os contadores de histórias devem ser afastados da sua vida. Contadores de histórias são aqueles que inventam histórias ou recriam eventos para nos fazerem parecer corrompidos. Essas pessoas, esses contadores de histórias, elas afastam amigos e contaminam o ambiente com veneno. Olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí, Provérbios. O escritor aos Provérbios, capítulo 26, verso 20. Provérbios 26, verso 20 ao 22, a Bíblia diz da seguinte maneira: sem lenha, olha isso, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Se tem fogo, tem lenha. Se tem um maldizente, tem a contenda. Verso 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Como o carvão é para o fogo, o homem contencioso, ele é para acender as rixas. Verso 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados. Sabe por que a palavra do contador de história é boa? Porque ele vai falar o que você quer ouvir. Esses contadores de história são os que inventam, que na realidade, se você quiser livrar-se de uma contenda, livre-se do contador de histórias. Você já viu uma historinha chamada Telefone Sem Fio, que todo mundo já deve ter brincado dela quando era criança? Alguém que conta uma coisa para alguém, que vai para alguém, e assim a história só vai aumentando. Você já viu pessoas que elas nunca, parece que não se contentam em guardar a língua dentro da sua própria boca? E elas querem aparecer, querem mostrar-se tão grande que elas precisam contar uma história, inventar uma história. Cuidado com isso. Quando você perceber que tem alguém na sua vida, no seu convívio, perto de você, que ela está contando história, afaste-se dela, porque é um vento norte na sua vida. Afaste-se dessas pessoas. Afaste-se de pessoas que contam histórias que não são verídicas. Eu já disse em outro culto e eu vou repetir. Eu tenho muito medo quando alguém chega para mim e fala: pastor, alguém disse,
Eu ouvi dizer, estão dizendo por aí, alguém quem, irmão? Onde, quando, como? Porque o líder ele não é sujeito, ele não está sujeito a falhas, a erros não, mas o líder precisa saber quem está falando. Porque dependendo da pessoa que está falando, você vai analisar e falar, pode ser verdade, pode não ser verdade. Lembra da história que eu contei de Abraham Lincoln no começo? Mais ou menos por aí. Afaste-se de pessoas que contam histórias. 7, tópico 7, página 140 do seu livro. Acusadores devem ser afastados da sua vida. Acusadores devem ser afastados da sua vida. Sabe por que os acusadores devem ser afastados? Porque a natureza de acusar é do diabo, não é de Cristo. Toda vida que você vê alguém em nome de Cristo acusando alguém, não é Cristo. Porque Jesus, Deus, não é um acusador. Quem é um acusador é o diabo. Qualquer um que se levanta com espírito de acusação, na realidade ele está representando o próprio diabo. Na igreja, sempre existiu e sempre existirá pessoas que se permitem ser usadas como agente de acusação. Sempre existiu isso. Isso não é novo. Isso não é do ano 2021, não é em função da pandemia. A acusação é uma arma do diabo há tempos. Pessoas que criam histórias que parecem muito reais, mas não são. Elas acabam semeando essa semente de confusão na igreja. Para de acusar, irmão. Você não sabe do que você está falando. Ah, mas o líder do departamento tal podia fazer isso. E você não sabe o que você está falando. Se você não tem noção do que você está falando, se você não conhece a inteireza, fique calado. Fique na sua. Porque a acusação é do diabo. É ele que tem o papel de acusar. E principalmente eu acho tão interessante que o diabo acusa coisas ruins. Eu nunca vi o diabo acusar alguém por ser bom. Eu nunca vi o diabo acusar alguém porque ele era misericordioso. Eu nunca vi alguém o diabo acusar alguém porque ele era bondoso para com as pessoas. Via de regra, o diabo vai acusar dos seus defeitos, daquilo que não presta. Sabe, nós servimos a um Deus que os seus atributos são onipotência, onipresença e onisciência. Tudo pode, tudo vê e está em todos os lugares. Esse Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer, não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Se o líder, se o pastor, se o irmão, ele está cometendo algum delito, um erro, um pecado, mais cedo ou mais tarde isso virá à tona. Vou voltar para você no versículo que Paulo escreveu aos Coríntios. É misto que haja os escândalos, mas ai porque em meio de quem vêm os escândalos. Sabe, não entre nessa onda de acusação, não entre nesse meio, nesse caminho de ser um acusador. Muito pelo contrário, entre no caminho do amor. Se um irmão está cometendo um determinado erro, um determinado delito, ame ele, ore por ele. Por certo, Deus tratará com ele no tempo certo e na hora certa. Não entre nessa onda de acusação, que por certo vai ser pior para você. E se tem alguém próximo a você com esse sentimento de acusação, afaste-se dele. Tópico 8. Os mentirosos, meu Deus, devem ser afastados da igreja. Eu estou colocando, devem ser afastados da sua vida. As pessoas não percebem que se você não está contente com o que se refere à igreja, você deveria simplesmente se mudar sem destruir a igreja de Cristo. Olha o tanto que isso é forte. Olha o que diz o Salmo 15. Vamos ler. Salmo 15, verso 2 e o verso 3. Abre sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua família. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu
próximo. Sabe o que é isso? Esse que não difama o seu irmão é aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, é aquele que morará no teu santo monte. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, infelizmente. Por que o senhor diz infelizmente, pastor? Porque tem muita gente brincando com isso, achando que mentira é aquela mentira, é assim, é só aquela, não sei se tem esse termo, me perdoa, só aquela mentira cabulosa. Não. Tem muitas mentirinhas, coisinhas pequenas. E principalmente para se dar bem. Mentirinhas que aumenta isso, aumenta aquilo. Sabe, nós precisamos entender que a mentira não é de Deus. Lembra de João? Vamos ler a Bíblia. João capítulo 8, verso 44. Olha o que a Bíblia diz, João 8, 44. Eu sei que você conhece esse texto. Mas tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Olha o que diz João capítulo 8, verso 44. Ele é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 14, verso 6, Jesus já diz exatamente o contrário. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Só tem uma vida, só tem um caminho e só existe uma verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender e vivermos a verdade. Para de espalhar mentira, fake news pela internet. Você pega o que você não sabe de onde veio, um link, manda para um áudio de um profeta da carunchinha e você sai espalhando isso nos grupos da igreja. Ei, você não sabe o que você está fazendo, o mal que você está estragando, o mal que você está causando na vida de outrem. Cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira para se dar bem. Porque Jesus é a verdade, mas o diabo é o pai da mentira. Quantas pessoas que adentram por esse caminho? O desleal, ele por certo é um mentiroso. Porque o desleal, ele vai usar a mentira para contaminar a vida de alguém. Se tem alguém próximo a você que é mentiroso, afaste-se dele enquanto é tempo, enquanto essa tempestade não te alcança. Tópico 9. Pessoas que causam divisões devem ser afastadas da igreja, devem ser afastadas da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Às vezes, é importante a gente fazer um histórico das pessoas. Por quê, pastor? Porque você irá descobrir que as pessoas têm feito em cada igreja por onde elas passaram. Tem muita gente causando dissensão na igreja, divisão na igreja. Mas são pessoas que vêm de outros ministérios, que vêm de outras igrejas, e vêm pulando de igreja em igreja, e chega na sua vida e você agora é o profeta. Cuidado, você não conhece a história dele. Eu vou além, cuidado com a internet, cuidado com o YouTube, que é uma bênção, que tem muitos homens de Deus, mas tem muita gente tomando como princípio e verdade para suas vidas mensagens e palavras de quem você não sabe quem é, de quem você não sabe se é casado, se tem uma vida conjugal, você não sabe qual é a relação dele com o ministério dele, com o pastor dele, de submissão. Tem muita gente que está deixando-se levar por pessoas que estão causando, na realidade, grandes divisões. Pessoas que nesse tempo de pandemia, ao invés de agregar, estão se dividindo. Cuidado com o vento norte. Cuidado que esse vento pode afetar não somente a igreja, mas a sua vida, a sua família e o seu ministério. Por último, tópico 10. O pastor Dag Mills diz: afaste-se de pessoas que causam contendas. O mesmo versículo que ele leu em Romanos 16 e 17. E rogo-vos, irmãos, que os que promovem dissensões e escândalos. Há algumas pessoas que sempre estão promovendo ofensas e brigas. Esses são os indivíduos contenciosos, aqueles que parece que têm prazer em ver contenda, em ver briga. Eles deleitam-se em exagerar assuntos frívolos, assuntos vexatórios, até que se tornem pivô de divisões.
Tem determinadas pessoas que sabem que se colocar uma reportagem vai causar um problema. Num grupo de WhatsApp, por exemplo, ele faz questão de colocar para ver a reação das pessoas e causar a divisão. Partido A, partido B, partido C, e começa, eu sou melhor do que você, e aquela história toda começa. Cuidado, irmãos. Cuidado com as contendas. Cuidado para você não ser um promovedor de contendas no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da igreja. Cuidado para a sua vida não ser usada por Satanás para causar divisões no meio das pessoas. Cuidado para você não ser uma pessoa afetada pelo vento norte. Cuidado para você não se tornar um desleal de tal maneira que você já nem sabe mais como mover isso da sua vida. Sabe, é muito difícil de você hoje lidar com pessoas que agregam. É muito difícil de você lidar com pessoas hoje que promovem a união. É muito difícil de você lidar com pessoas leais. É difícil de você encontrar companheiros para te auxiliar na obra. Mas eu louvo a Deus que aqui na nossa igreja ainda tem homens e mulheres que são leais ao Senhor. Não ao pastor João Paulo, não ao pastor Marilda, não a homens, mas leais ao Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus porque nós temos crescido e aprendido que a deslealdade não é somente dentro da igreja, é dentro das nossas famílias. Que pessoas mexeriqueiras, que pessoas caluniadoras, que pessoas mentirosas não herdarão o reino dos céus. Que pessoas murmuradoras, pessoas que não aprenderam a ser grato na sua vida. Que essas pessoas terão dificuldade de se relacionar com as pessoas. Quantas vezes nós não entendemos isso? Quantas vezes nós não meditamos que a acusação é do diabo? Sabe, irmãos, esse culto é muito forte, falou muito comigo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa noite. E eu quero terminar sobre uma frase que eu li que diz o seguinte. Esse provérbio lá do texto inicial que nós lemos lá, de Provérbios capítulo 25, verso 23, ele é um alerta de que nunca se deve acreditar em uma fofoca logo de cara. É preciso trazer a verdade à tona e expor o fofoqueiro em vez do inocente. E quando não é possível apurar toda a verdade, o melhor a se fazer é imitar Abraham Lincoln. Lembra da historinha do começo de Abraham Lincoln, do presidente? Ao rejeitar as acusações que não são feitas diante do acusado. Se não há como provar as acusações contra o acusado, é melhor rejeitá-las. Nós vivemos dias difíceis, trabalhosos, fake news, mentira, engano, avareza, o ego aflorado, onde as pessoas têm usado muito o celular para falar aquilo que não são verdades. E muitos têm caído, tem muitos vivendo dessa maneira. Cuidado, isso é um claro sinal de deslealdade. E que se você não se afastar, o vento norte chega e a tempestade pode destruir. Eu quero encerrar nessa noite agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela paciência de nos ouvir nessa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. É o que eu oro e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus proteja a sua família, que Deus proteja a sua casa, em nome de Jesus.